Oi, nossa, boa noite. Aconteceu um imprevistozinho aqui, né? E aí tivemos uma queda da nossa aqui. Mas vamos lá. Desculpa aí, pessoal. Oi, doutor. Deu uma caída aí, foi? Foi, deu uma caída aqui, eu fiquei até sem entender um pouco, mas Tem enfim. mundo aqui falando aqui comigo. Caiu sua internet? Eu acho que não, é da hostel, viu? É da anfitriã Vamos. que caiu, viu? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, foi aqui, né? Vamos esperar estar Ah, aqui o pessoal, né? Já tá entrando de volta, já tá voltando. ah, Então, ah. continuando, o que que acontece? Às vezes a gente está numa linha de tratamento, né? Uma linha muito planejada, muito articulada, né? Muito bem idealizada de acordo com a necessidade, com o desenvolvimento da criança, com aqueles marcos de atraso, com aquelas habilidades que precisam serem trabalhadas e toda aquela organização familiar, enfim, todo o planejamento. E aí a gente inicia aquele tratamento e a gente vai fazendo, não vamos tendo resposta, algumas questões vão sendo, né, começam a aparecer alguns outros sinais no decorrer que muitas vezes a gente associa até uma regressão, digamos assim, né, não seria o termo ideal, mas e aí, e aí a gente acaba, de certa forma, se vendo assim, poxa, a criança não está respondendo, está tendo algumas interferências e a gente não está conseguindo identificar, né? Será que é o momento de fazer uma investigação nessa base genética de fato? E aí, às vezes, eu, como profissional, e acredito que alguns outros profissionais também se façam essa pergunta. Será que é o momento de investigar? Será que existe um momento certo para a gente fazer essa busca? Onde é que a gente pega esses detalhes com maior segurança para fazer com que esses pais orientem esses pais e essas famílias a irem a essa busca? Eu acho que esse é um ponto muito importante que os pais trazem também, como inquietudes, né? Será que eu devo? Né? Eu já recebi algumas mensagens, doutor, também muitas vezes no Instagram, me perguntando, será que se eu fizer um exame genético, eu vou conseguir ter uma aderência para um tratamento mais ideal, mais eficaz para o meu filho? Né? Qual é o exame que eu devo fazer? E aí, às vezes, a gente fica, né, precisando dessa orientação e eu acho que precisa ser mais falado também, né? Acho que precisa ser mais falado. Aí eu queria que você compartilhasse esse momento aqui com a gente, nesse Vamos momento. lá, Érica. É tentar organizar, né? Porque tá, assim, a gente vai falar especificamente algumas coisas, Marcelo aí. Marcelo tá numa live, eu não sei como é que ele tá aqui, que ele tá nesse tempo numa live, hein, Marcelo, também. Assim, a gente tem que organizar, porque assim, a gente está falando de transtornos do espectro autista, Sim, né? Então, sim, o TEA, como a sigla, né, é conhecido, exato. está dentro aí dos transtornos do neurodesenvolvimento, né? Segundo o DSM-5, Neurodevelopmental Disorders, Sim, que não é só o TEA, isso é não uma é. outra coisa importante que a gente tem que discutir. Existem Exatamente. outros transtornos do neurodesenvolvimento que hoje em dia estão sendo subestimados. Existe uma transferência diagnóstica que tem sido Exatamente, bem exatamente. descrita aí na literatura, ou seja, todo paciente agora com ou transtornos de desenvolvimento da linguagem, por exemplo, eles têm sido Exato, assim, exato. identificados como tal, como TEA, e os pacientes que têm, obviamente que não é um diagnóstico excludente, pacientes com deficiência intelectual, né, que chamam Intellectual Exato. Disability, ou mais modernamente mudou o nome para transtorno de desenvolvimento intelectual. O teste, falando especificamente do paciente, o paciente tem um diagnóstico de transtorno do espectro autista, você tem um diagnóstico clínico, tá? Assim, não existe Estou tentando ajeitar aqui porque o comentário ficou na minha frente. Não existe um teste para diagnóstico de autismo, o diagnóstico é clínico, É clínico. né? Então precisa passar com profissionais habilitados para tal. Exato. Geralmente neurologistas infantis ou psiquiatras infantis, mas eu particularmente acho que isso não é cartorial. Um psicólogo que sabe muito, muitas vezes sabe muito mais que um médico. Eu não acho isso, apesar dessas coisas de eu sou sempre a favor da ciência. A ciência ela não para na lei, Não. não é isso. Ciência não é lei, né? Então, tem profissionais E da eu acho saúde que que sabem.
mais E eu acho que TEA a do que ciência em si genético. também é uma soma, né? A gente tá para somar os conhecimentos, né? Então, Isso, exato. cada um vai trazer um conhecimento com uma visão que vai somar para um Isso. resultado mais assertivo, né? Isso. Então baseado nos dois grandes pilares, né, que é o Dash Comunicação Social e Comportamento Estereotipado, você tem ali nessa ponta de iceberg, ou seja, você tem ali talvez centenas, talvez milhares de coisas diferentes que convergem essa sintomatologia, né, que é o Dash Comunicação Social e Comportamento Estereotipado. Sim, o TEA, ele é genético ou ele é 100% genético, ou seja, para quem vai, a gente vou tentar explicar de forma menos técnica, um pouco mais simples, né? Genético, ele pode ser totalmente genético, sim, ele pode ser parcialmente genético, que é a maior parte das situações, né? Ou Exato. seja, eu posso ter, na maior parte das vezes, eu falar do mais comum para o menos comum, eu tenho uma predisposição genética que, se eu estiver alguns gatilhos, aquele indivíduo tem uma predisposição que se ele for exposto a algum gatilho, ele pode desenvolver um transtorno do espectro autista. Espero que tenha sido claro. Isso, dentro da genética, a gente chama de herança poligênica, ou seja, eu tenho genes de suscetibilidade para desenvolver determinado transtorno e eu preciso de fatores ambientais que complementam aquela minha suscetibilidade. A outra base genética que tem sido estudada também para TEA é a regulação epigenética, que é um negócio mais complexo ainda de explicar. As pessoas falam muito, mas entendem muito pouco. Exato. Epigenética, você tem fatores ambientais que vão regular aí eu vou falar um termo técnico, desculpa, a regulação das cromátides, ou seja, quanto aqueles genes são amarrados pro estômago, né? E a alimentação, desculpa, alimentação, é, problemas de sono, estresse, medicamentos, Eles estão associados. sedentarismo, alterações da vida podem regular como aqueles genes se expressam. Isso chama-se epigenética. Então, fatores externos também têm sido mais É o que a modernamente. gente chama também da tríade poligênica, né? Seria no caso. Mais ou menos. Não, poligênica, eu tenho gente de suscetibilidade. Aqui já estou falando de outra coisa, que epigenética são fatores Epigenética. ambientais que fazem regulação da expressão dos genes, né? Sim. São as enzimas, chama DNA, metiltransferase, estonoacetilase, estoneacetilase. Certo. Então, assim, isso é a parte mais comum dos casos de transtorno do espectro autista, disparado, que se você for para testes genéticos de última geração, você não vai conseguir elucidar, na maior parte das vezes. Mas também existem situações genéticas que a gente chama de monogênicas, que você tem ali variantes patogênicas que podem ter padrão dominante, ou recessivo, ou ligado ao X, ou mitocondrial, que podem sim causar transtorno do espectro autista. Assim como também você pode ter um outro grupo de base genética chamado CNVs, são Copy Number Variation, ou seja, doenças, alterações cromossômicas, né? Deleções, duplicações, que a gente chama de CNVs, que também têm sido relacionados a alguns casos, a um percentual dos casos com autismo, né? O que a gente tem que fazer, assim, que eu acho que talvez seja o mais importante da nossa conversa, elencar situações onde aquele paciente realmente teria uma indicação formal de ir para um teste genético. Posso te falar que não é a maior parte das vezes, é a menor parte das vezes. A maior parte das vezes, ainda você não tem assim nem a chance de positividade baixa. Mas existem algumas situações que a gente vai poder conversar aqui, deixar um pouquinho de suspense para não falar logo tudo numa frase Né? e deixar de ser relevante, em que você precisa realmente testar. Tá? Eu acho que dentro que você falou, por exemplo, de uma não evolução, pode até ser. Assim, a maior parte das vezes eu não diria que isso vai mudar, porque é genético em maior ou menor grau. O transtorno espectro autista é É genético em genético. maior ou menor grau. Vou falar uma frase depois que as pessoas vão entender um pouco mais. Mas a não evolução satisfatória, isso não necessariamente vai aumentar a chance da base genética ser descrita, tá? Agora, tem um lado que você falou também. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do que a gente começou falando. O paciente é difícil nos dias de hoje, mas não é impossível no Brasil. O paciente tem um diagnóstico de uma doença metabólica chamada fenilcetonúria.
E a fenilcetonúria é uma doença genética recessiva que você tem a deficiência de uma enzima chamada fenilalanina hidroxilase, que é uma enzima que quebra esse aminoácido essencial chamado fenilalanina e forma um outro importante chamado tirosina. E a tirosina é importante para a formação de todos os neurotransmissores monoaminéticos, né? Ele dopa, norepinefrina, epinefrina. E também há um prejuízo da via da formação da serotonina, porque há uma competição da entrada do triptofano dentro do cérebro. Então, a fenilcetonúria é um erro inato metabolismo que dá autismo. Então, vamos pintar um cenário. O paciente tem um diagnóstico de PKU, que porventura não foi visto no teste do pezinho, e tem o transtorno do espectro autista, e tem uma deficiência intelectual, e tem uma epilepsia. A gente tem casos assim. André, você já viu casos? Já existe. Existe casos assim. Então, naquele caso, que é aquela criança, vamos hipotetizar que ela está fazendo terapias, ela está com psicólogo, está com a fono, está com a TO, está com a musicoterapia, está tudo, e não está tendo boa evolução porque ela tem um diagnóstico genético metabólico de base que não foi descrito e ela não vai melhorar. Ela vai melhorar muito pouco se aquele diagnóstico de base, aquele erro inato metabolismo, não for descoberto e não for tratado. Tá? A Simone Arede está aí, que é a representante das mães metabólicas, e ela sabe muito bem também de um outro erro inato metabolismo chamado homocistinúria. Homocistinúria pode ter TEA? Pode. Não é o clássico, né? Mas também pode. Também existe um tratamento. A homocistinúria, geralmente, você tem outros problemas, dentre eles os riscos de eventos tromboembólicos, né? Trombose, miopia, enfim. Mas também deficiência intelectual, paciente não tratado. E podem também estar, né, relacionados. Não é o hotspot, comum, né? não é mais comum. Mas eu acho que uma das coisas que a gente vai conversar, que assim, chama a atenção dos neurologistas, principalmente, é quando a criança ela tem uma regressão mais tardia. A gente sabe, hoje eu discuti assim, visita no Hospital Infantil Albert Sabin, eu sou honradamente o chefe lá do serviço, a gente discutiu sobre, por exemplo, a regressão. Né? Então, a gente sabe que no transtorno do espectro autista existe essa regressão que é muito comum. Né? Ali por volta de um ano, um pouco antes de um ano, por volta de um ano, um pouco mais para baixo, um pouco mais para frente, onde as crianças, muitas vezes os pais falam que as crianças elas experimentaram uma perda, elas falavam algumas coisas. Exato, é como se fosse uma perda. Isso, do ponto de vista neurocientífico, o que se especula não é certo ainda, né? A gente tem que, quem trabalha com pesquisa, aprende a não afirmar coisas que não estão comprovadas, né? Mas a da poda neural, enfim, de uma transformação natural do cérebro naquela fase e em que você coincide ali com aquela regressão e tal. Mas tem casos que a gente vê, por exemplo, uma regressão mais tardia, né? Eu tinha um paciente, alguns pacientes, não é comum, mas o paciente regrediu com 3 anos. Você imagina que com 3 anos a criança já tinha uma linguagem boa, né? Ali já tinha uma linguagem... Eu também já acompanhei bastante. E aquela criança regrediu. Nessa situação, eu acho que é interessante se pensar em investigar algo genético, por exemplo, tá? Porque a gente também... Eu tenho um viés que eu trabalho com esse tipo de condição, doenças neurogenéticas, neurodegenerativas, e o céu é o limite de condições que podem regredir a linguagem, né? Um grupo de doenças chamado linfocinoide seroide, são imensos, né? leukodistrofias, algumas encefalopatias epiléticas, as DEE, que é a encefalopatia epilética de desenvolvimento. O céu é o limite. Então, existem, sim, gente, doenças neurológicas que cursam com regressão de linguagem, com perda, com alterações de socialização, e são doenças que são progressivas e algumas delas têm tratamento, né? Uma que é clássica, uma doença que é rara, mas tem tratamento, geralmente no segundo caso. Eu já vi, por exemplo, abrir com um quadro de TEA-like, como se fosse um autismo, é uma leucodistrofia chamada adrenoleucodistrofia. Então, é uma doença genética, ligada ao X recessivo, ou seja, os meninos têm, e eles têm uma regressão neurológica. Só que no começo dessa regressão, ela pode ser uma coisa mais insidiosa, ter alteração de linguagem, de atenção, porque eles eles fazem uma agnosia auditiva, como se fosse um DEPAC, e depois eles vão... Mas só que não vai parar nisso, eles não vão ficar nisso, eles vão regredir. Tá, Érica? Mas é isso. Mas assim, de novo, não quero assustar as pessoas que estão assistindo. A gente está falando da menor parte dos casos. A gente não está falando da maior parte dos casos. Certo? O diagnóstico de transtorno espectro autista é clínico. O diagnóstico de TEA não é um diagnóstico genético, não tem nada a ver com isso. É um diagnóstico clínico. Mas aquele guarda-chuva de sintomas, né? Que são o déficit de comunicação social e comportamento estereotipado, eles têm uma base
extremamente heterogênea, que tem, assim, em maior ou menor grau, alguma influência genética, eu falaria desse jeito, tá? Na maior parte das vezes, mas num percentual se tem base genética concreta. Só uma coisa que eu acho que é importante a gente desmistificar, Érica, que eu acho que é uma das coisas Essa, mais, que é é o conceito de genético e hereditário, tá? Quando a gente fala genético, não estou falando que é que herdado. é herdado. Genético não quer dizer herdado, tá? A gente pode, por exemplo, você tem uma criança com Down, ela tem uma trissomia do cromossomo 21 e nem a mãe nem o pai tem. Então aquilo ali é uma mutação de novo, aquela alteração cromossômica de novo. Uma mutação genética, a gente tem chamado, o Colégio Americano tem chamado de variante, né? Variante, que é sinônimo de mutação, variante patogênica, Sim, ela pode não ser herdada, ou seja, o genoma dos pais, eles não têm aquela mutação, e na hora da formação dos gametas ou da fecundação, existe uma variante, uma mutação. Então, aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, ele tem uma condição genética não herdada, tá? Então, agora, tudo que é herdado é genético, mas nem tudo que é genético é herdado, que tá? é herdado. Então, porque isso é importante que fala assim, autismo é genético, mas eu não tenho um caso na família. Não, mas isso já está bem explicado pelo que eu falei. Vamos lá, Érica, senão eu vou falar a live toda. É, uma questão assim que eu não sei se acredito que o senhor já deve ter visto falar da teoria do copo, né? Onde a gente vê essa questão Isso. do autismo trazendo tantos fatores voltados para essa questão da hereditariedade, né? Que é voltado para esses traços, essas questões da personalidade, que a gente chama da personalidade mais autista, né? Como também a gente vê esses fatores da capacidade cognitiva, que envolve a inteligência, né? Que está relacionada aos fatores, digamos assim, do desenvolvimento intelectual e também os fatores que estão relacionados às cargas neurobiológicas, né? Que aí quando a gente vai ver, por exemplo, nessa questão da teoria do copo, e é um ponto assim que às vezes a gente, acho que já teve até uma pergunta aqui relacionada em questão das telas, né? Com o envolvimento do autismo. E aí a gente vê assim que em alguns casos, né, nem você falou, uma coisa é ter herança, outra coisa é a questão da hereditária, da genética, né? E aí às vezes, por exemplo, aquele pai tem aquele traço, tem aquela herança, tem os fatores, né, de gênese que vão estar ali permeando e tem os fatores ambientais, né? Que esses fatores ambientais eles podem estar relacionados à questão uterina, né? O processo da gestação, o uso de álcool, de drogas, que a gente vê nesse contexto do processo de formação da criança. E aí você imagina que pega isso do pai, até diz assim, mas por que um filho, um filho tem autismo e o outro não, né? Pode acontecer do segundo filho ter autismo, o outro não. E a gente vê, por exemplo, que pegam da mãe, pegam do pai e pegam dos ambientes, mas não encheu. É como se não tivesse enchido aquele copo, né? E aí já tem outro que pega aquela bola maior que é do pai, pega aquela maior da mãe e aí já transborda aquele Esse é o copo. roteiro do qual você está falando, é da herança poligênica, ou E seja, você tem gene de suscetibilidade. Então, eu tenho, e aí você não tem um, dois genes, você tem vários genes. vários, Então, vários, milhões, aí, né? Assim, aí quantidade. você tem, por exemplo, uma pessoa que tem 5 genes de suscetibilidade e ela tem o fator ambiental e ela vai passar ali o cutoff, né, a linha e vai ter TEA. E o outro você tem ali, tem 3 genes em vez de 5 e acaba no final das contas não tendo. A Não gente tem. vê isso é poligênico. Você está tentando explicar a herança Poligênico. poligênica que isso tem. Isso. Você tem gene de suscetibilidade. Mas isso também pode ser, a isso não se aplica, Érica, quando é monogênico, entendeu? Quando você tem uma mutação Que, patogênica, sim, dominante ou recessiva, que vai cursar. E a gente tem algumas formas monogênicas de TEA, né? Eu acho que é importante que a gente coloque já temos aí mais ou menos na nossa metade da nossa conversa, em que situações você realmente teria indicação de ter uma investigação para transtorno do sim, espectro autista. Acho que sim. essa é É um, um, é dos, um, é um, é é um um ponto highlight que a gente precisa trazer aqui, né? exato. Então é o seguinte, a gente pode pensar, por exemplo, na associação de TEA e epilepsia,
né? Quando você tem epilepsia, a literatura fala que existe uma variedade, toda a literatura é muito ampla, então vai haver diferenças de números, mas em torno ali de 25, 30% dos pacientes com TEA, já vi números diferentes, mas enfim, um número considerável de indivíduos com transtorno do espectro autista tem epilepsia, tá? Nessa situação de TEA epilepsia, É você importante. tem que ter um red flag. Red flag é interessante que você investigue aquele paciente, tá? Por quê? Porque existem doenças neurogenéticas que podem cursar com autismo e epilepsia, né? Por exemplo, tem um grupo que eu falei aqui que é uma sigla em inglês chamada DEE, você tem mais de 100 formas diferentes, são muito variáveis entre si. Uns têm, mas nem sempre tem, mas a epilepsia dele é tranquila, teve uma crise, mas nem sempre a epilepsia vai ser muito difícil de controle, vai ser grave, tá? E pode cursar com epilepsia e autismo. Existem algumas doenças metabólicas, genético-metabólicas, que podem, algumas bem raras, eu falei de PKU, mas, por exemplo, PKU é a mais comum das metabólicas, mas, por exemplo, tem uma chamada de deficiência da BC, o nome completo, desculpa, deficiência da BCK quinase, que é um defeito do metabolismo dos aminoácidos cadeia ramificada, leucina, isoleucina e valina. E aí, nessa condição, você tem um quadro de autismo com epilepsia e um exame chamado cromatografia de aminoácidos no plasma vai mostrar uma diminuição desses 3 aminoácidos, leucina, isoleucina e valina. E o tratamento passa por repor aqueles aminoácidos, tá? Existe uma outra chamada deficiência de creatina. E você fala assim, André, você tá falando coisa... Não, eu tenho todos esses casos no consultório. A deficiência de creatina são 3 condições diferentes em que você tem uma clínica geralmente de autismo e epilepsia e deficiência intelectual, e você tem um tratamento, né? Tem até um adolescente que eu acompanho, ele ficou bem famoso, ele está no jornal, e ele tem deficiência de creatina. Ele tem um autismo secundário esse erro no metabolismo, que o tratamento passa por você dar aquela creatina que o pessoal usa para malhar, e ter uma dieta com restrição de arginina, certo? Que tem um tratamento dietético também. Não é para ficar. Isso só para ficar claro. Isso não é a maioria, isso é a minoria dos casos. Né? Sim. Então, a gente elencou o primeiro grande cenário para você investigar. Tá? Então, eu investigaria, por exemplo, em TEA e epilepsia. Nessa associação, é bem importante que se investigue a genética do autismo. A questão da convulsão, doutor, seria um ponto a ser investigado? Não, Uma criança que... convulsão é o nome que se dá ao evento, né? Que a convulsão a gente chama de um pouco mais elegantemente crise epilética, né? Então, você fala diagnóstico de está epilepsia. relacionado, né? Epilepsia, né? Que é a recorrência, E né? a Das crises recorrência, epiléticas. isso, no caso seria a recorrência, né? Para se Isso. investigar. E aí a outra coisa é que além da crise epilética ou da epilepsia, na autismo e epilepsia, a gente pensaria, por exemplo, em consanguinidade, ou seja, pais primos, né? Quando os pais são primos de primeiro grau, a gente aumenta a chance de condições recessivas, né? E acho que é uma coisa que também geraria um certo red flag para investigar a genética. A outra seria uma recorrência familiar. Apesar de que a gente, dentro dessa herança genética que a gente já falou, poligênica, epigenética, nessas condições, você também vê recorrência e muitas vezes você não acha base genética alguma, né? Para se pensar em monogênica ou condições cromossômicas. Mas uma recorrência familiar, de certa forma, a gente ficaria também com uma pulga atrás da orelha. A outra coisa seria, e o último, assim, eu acho que seria, que a gente tem chamado de, que é um termo complexo, que a gente tenta até evitar em muitas situações por ser estigmatizante, que seria o indivíduo, uma criança sindrômica, né? O termo sindrômico é um termo que é usado inadequadamente, porque síndrome na medicina quer dizer conjunto de sinais e sintomas, mas a literatura ela não abandonou esse termo. Então, crianças que têm alterações faciais, corporais, que podem estar associadas com malformações. Nesse cenário também, obviamente, seria importante a investigação genética, tá? Então, acho que mais ou menos um resumo aí. Uma outra que a gente já comentou aqui seria também essa regressão um pouco fora de fase, né? Aquela menina que regrediu né? mais tardiamente, mais né? tardiamente, né? Que a gente presencia, né? No caso, eu já tive pacientes que tiveram essa, né?
esse feeling aí de estar nesse processo. E aí a gente fica realmente, de fato, né, buscando várias estratégias e nesse momento acho que seria interessante. Também teria uma... Tem uma pergunta, desculpa te interromper, tem uma pergunta aí, Érica, a Amélia, ela perguntou assim, ela viu esse tema que a gente conversou, de repente tem alguém na Uhum. família, ou quer ser o DEE, né, que é do inglês, Development on Epileptic Encephalopathy, encefalopatia epilética e do desenvolvimento. E ela perguntou o seguinte, todos vão ter TEA? Não necessariamente, não necessariamente. Você tem mais de 100 formas já descritas hoje, mais de 100 entradas no OMI, mas uma parte considerável vai ter sim. Tá? Eu diria, eu acho que não existe esse número, quantos por cento, Não mas tem, uma parte considerável vai ter TEA. Nem todos, mas uma parte bem considerável. a questão também da gente ver a síndrome de Down, né? Ela traz também esse percentual também do TEA muito, né, dentro O Down entra naquele grupo, no segundo, eu falei do primeiro grupo, eu vou dizer assim, do o primeiro grupo síndrome seriam as condições na genética, seria uhum. monogênica, condições Monogênica. monogênicas, depois as condições cromossômicas, onde o Down se inclui, terceira herança poligênica, né, de suscetibilidade e ambiente, e quarta epigenética. Exato. Então, o Down sim aumenta a chance, isso é bem conhecido, né, se fala, tem um trabalho do Reino Unido que fala em torno de 400%, ou seja, isso aumenta 4 vezes a chance de TEA, né, no indivíduo com trissomia do 21. Sim, sim. Né, a questão da síndrome do X frágil também, né? A gente também Isso, encontra, importante. né, um ponto O X dentro. frágil, né, na verdade, assim, se a gente for elencar, tirando a síndrome da trissomia do 21, o Down, o X frágil é a mais importante, é a mais prevalente de É a mais todas, né? E prevalente, é a mais prevalente. assim, interessante se desse diagnóstico é uma condição ligada ao X excessivo, né? Então, as mulheres tendem a ser Mas, portadoras, né? Assim, elas exato. podem ter sintomas, sim, podem ter um quadro mais frustro, podem ter dislexia, podem Flexi. ter algumas coisinhas, né, menos intensas, mas os filhos tendem a ter o quadro, né, completo. E o quadro da síndrome do X frágil é um quadro de um TEA, né? A imensa maior parte das vezes eles têm um transtorno do espectro autista e que pode vir também com epilepsia, e eles podem ter também uma complicação motora chamada de síndrome de tremor e ataxia ligada ao X frágil, Exato, exato. certo? Então, assim, se a gente for elencar uma condição genética mais relacionada ao TEA, Eu eu acho diria que que é o X frágil, né? a gente vê, é um dos pontos assim que a gente também tenta investigar, inclusive é uma das que eu estou tentando estudar mais agora, porque realmente faz, né, muito sentido em algumas questões que nem você fala, às vezes a gente leva tudo para o TEA também, né? E às vezes nem sempre também está relacionado ao TEA, que nem você fala a questão do transtorno de linguagem, né? Às vezes a gente pega, leva para o TEA, mas pode estar relacionada a outra questão, a outra síndrome, da qual a gente joga tudo na conta do TEA, né? Já é como se, não, isso aqui faz parte do TEA, isso aqui faz parte do TEA. Até porque no DSM tem lá algumas descrições, né, bem objetivas, das quais a gente tem que seguir aqueles critérios para realmente se enquadrar. E aí, quando está naquele desenvolvimento da criança, que a gente acompanha aquela sequência lá, a gente vê que realmente entra dentro do TEA, mas pode estar relacionada a outros transtornos e por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque, nem você falou, o autismo ele é um diagnóstico clínico, né? Porém, tem outras questões que a gente precisa, né, investigar. Agora, doutor, eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor, né? Na verdade, é assim, existe algum exame genético, assim, que norteia mais ou menos para onde vai, para onde o pai ou a mãe vai buscar algum tratamento, até mesmo mais específico, medicamentoso, que possa trazer, porque a gente sabe, né? A gente sim, eu digo a gente, eu tenho uma base, mais ou menos, que existe vários tipos de exame. Porém, né? Nem sempre todos os exames se aplicam diante de cada situação, né? Ou se tem uma sequência que vai de um para o outro, ou existe algum específico. Não, existe, assim, como eu te falei, como a base genética do TEA é extremamente heterogênea, não vai ter um exame, né, específico, né? Por exemplo, você pode
pedir um exame de último, um sequenciamento de última geração, que a gente chama de NGS, né? Que são os painéis genéticos, o exoma, o genoma, e perder, por exemplo, um X frágil, que está na tua cara. Então, o raciocínio clínico ele é fundamental e, por exempl,o a entender em que grupo aquele paciente estaria, primeira coisa, que padrão de base genética, é uma condição monogênica, seria algo monogênico, seria algo cromossômico, seria algo poligênico ou epigenético, né? Você pode, o que existe são, tipo, você fazer uma rede de arrasto, né? Eu vou fazer uma sequência e vou pegar na marra. Existe isso, é uma estratégia, a gente vê o pessoal fazendo cariótipo, SNP array, exoma, mas mesmo se você fizer isso, a chance disso dar errado, se você não souber o que você está fazendo e você tem chance ou de se agarrar a alterações genéticas que não justificam o quadro, tá? Que podem confundir muito mais do que ajudar. Por exemplo, você tem no sequenciamento de última geração, fenilcetonúria é monogênica, tá? Que a Thalita está perguntando, é monogênica. Ou seja, você tem um gene PAH, e você precisa ter duas variantes patogênicas, duas mutações patogênicas. Ou seja, a mãe é portadora, o pai é portador, e aquele casal heterozigoto, né? Eles têm 25% de chance de ter um filho com o mesmo problema, né? A fenilcetonúria. Então, assim, é caso a caso, tá, Érica? Eu diria que não tem essa... É caso a caso, por exemplo. Eu vou dar um exemplo bem estranho. Eu vi um paciente, por exemplo, que tinha todos esses exames e tinha uma condição genética, tinha cariótipo, tinha array, isso é raro, e tinha exoma normais. E pela clínica, eu pensei numa condição que é um mosaicismo, eu pedi uma biópsia de pele para fazer um cariótipo e tinha uma condição chamada Pallister-Killian. E já tinha sido visto por alguns geneticistas e não tinha dado diagnóstico, porque tinham pedido, né, na sequência. Então, na verdade, e hoje, com a facilidade do acesso aos testes genéticos, aos sequenciamentos de última geração, esse cenário existe também. Muitas vezes, uma indicação é equivocada, tá? Assim, eu diria que, por exemplo, uma coisa que é bem... que eu já desisti, assim, eu já pensei que muita gente trabalha com esse negócio, que é, por exemplo, investigar TEA suporte 1. Isso aí, a base genética é muito difícil de ser identificada. Geralmente vai ficar no campo ali da poligênica, né? Ou até mesmo epigenética, geralmente mais poligênica. Mas é isso. Eu acho que com essa facilidade que se tem com esses testes genéticos, o que a gente vê é uma indicação, às vezes, errada. Né? Às vezes você vê, por exemplo, paciente com paralisia cerebral, a criança tem um atraso, puxando um pouquinho para outras situações. E um colega pede um teste genético sem ver a imagem. O paciente tem uma epilepsia, e aquela epilepsia pode ter uma base estrutural, e já foi para a genética antes de se estudar. Então, está vendo claramente, para quem trabalha com essa área da neurogenética, já tem uns 20 anos que eu estou nesse negócio, mais de 20 anos. Você vê que as pessoas estão acessando, muitas vezes, de forma precoce, uma investigação genética e podem estar se confundindo e confundindo os pais. Não é incomum, Érica, chegar paciente para mim em consultório, lá no SEIB, lá no nosso serviço de neurogenética, famílias que estão carregando diagnósticos de doenças metabólicas, genéticas, que não são verdadeiras. Estão ali sofrendo, às vezes fazendo uma dieta, tá? Então, respondendo a tua pergunta, é obra de alfaiate, né? Então, é caso a caso, é entender o paciente. Diagnóstico de transtorno espectral autista é um diagnóstico clínico, tá? Eu acho bizarro você começar assim, meu filho pode ter autismo, eu vou investigar a genética. Não, não é por aí. Primeiro ele tem que ter o diagnóstico clínico e depois vai se pensar se vale a pena, nesse momento, se existe uma indicação clara de que se pesquisa essa base genética, porque ela pode ser cara, ela pode ser demorada, ela pode, enfim, e confundir mais do que ajudar. Porque tem que saber, acredito que esse olhar clínico é o que vai direcionar, né? E claro, é que nem você fala, a experiência de ter esse olhar clínico para direcionar um exame que de fato, porque assim, já teve paciente que chegou para mim com exames extremamente caríssimos de nível altíssimo, onde poderia, assim, ao meu ver, começar por um outro nível de exame, apesar de não ser a minha área, e aí eu disse, olha, vai em outro para ter opinião, que eu acho que vale a pena, porque assim,
não é bem por esse caminho que a gente tem que ir ao pé da letra, né? E aí é que nem você falou, eu não é a minha área, não é a minha praia, mas é que nem você fala, a gente acaba estudando um pouco, né? E aí a gente tenta fazer essa direção para os pais, porque eles chegam muitas vezes com vários diagnósticos de fazendo tratamentos gigantescos, né? Gastando muito, né? Porque a gente sabe que esses exames, alguns os planos de saúde oferecem, que eu acho que é muito pouco, né? Outros são custos altíssimos. E aí, quando vai ter, às vezes esses exames acabam trazendo um diagnóstico que atrapalha mais o tratamento do que ajuda. Por isso que é importante ter esse olhar clínico, e acho tão interessante pensar nessa ideia de trazer para a gente discutir aqui isso, justamente para que essas palavras que o senhor esteja falando aqui estejam abrindo a mente de algumas famílias, de alguns pais, nesse sentido, que o diagnóstico do autismo, à primeira mão, ele tem que ser clínico, né? E à medida como se vai lidando com aquele desenvolvimento e identificando qual será o melhor tratamento, qual será a necessidade de se investigar, né? Porque às vezes tem mães que chegam já com o primeiro diagnóstico que já pensam, já chegam trazendo essa ideia de genética porque na família ninguém tem, porque nenhum parente tem, porque o pai não tem, a mãe não tem, quer identificar se realmente é, se não é. E aí isso acaba gerando um sofrimento muito maior e às vezes implicando mesmo, né, no tratamento ou trazendo diagnósticos muito errôneos, né, nesse sentido. E Eu só vou dar aí, um abraço aí para mandar um abraço para a Cíntia Figueiredo, sua colega, uma grande ótimo, psicóloga, e a ótimo. Naíla Jorge, uma psicopedagoga bem bacana, e pessoas aí que eu estou vendo, muita gente bacana aí. Que bom, né? Todos aqui presentes com a gente. E aí, doutor, eu acho que seria bem nessa pegada. Como da mesma forma a questão do tratamento também, que acho que eu botei aqui um pontinho só para a gente ver, o tratamento também vai direcionar de acordo com a Existe, necessidade, né? eu acho que essa conversa da gente é muito importante. Então, voltando, né? Porque acho que o público é rotativo, mas a Érica disse que vai deixar salvo aí no. Se você puder compartilhar, eu deixo Pronto, vou sim. no meu feed também, tá? Sim. Porque eu acho que é interessante e a gente tem o diagnóstico é clínico, o diagnóstico de transtorno do espectro autista é clínico, ele é feito ali na minha opinião, por médicos, psicólogos e terapeutas. Então, um bom terapeuta que conhece transtorno do espectro autista sabe dar diagnóstico, essa coisa do cartorial, isso não é ciência. Penso isso, eu já fui presidente da Sociedade Cearense de Neurologia e não sempre defendi isso, eu acho Bom, que doutor, bom. eu acho óbvio isso, né? Só estou falando a verdade. Essa coisa assim, eu sou médico, eu sou neuro, sou o neuro que fecha, o psiquiatra que fecha, balela. Assim como tem essa questão do terapeuta é interessante, porque o terapeuta ele fica muito tempo com o paciente, né? Então ele vê, por exemplo, o médico é muito cruel, porque você tem ali uma hora e meia para você, às vezes a criança está dormindo, está chorando, está irritada, Tá com e a fome, família, né? por Tá. ser um diagnóstico eminentemente clínico, você acaba não tendo subsídio. Se a família não quiser o diagnóstico, entre aspas, né, se ela estiver Verdade, negando, enfim, verdade, o médico ele vai se ferrar. Desculpa o termo. Vai verdade, se verdade. ferrar, porque ele não tem, a criança está dormindo, não está. E então, assim, essa questão do terapeuta, que tem um segmento longitudinal, que conhece o caso, é óbvio que é muito importante. É Muito. muito importante. Muitas vezes eu não consegui chegar a uma conclusão na consulta, e eu falo com a colega que está seguindo, eu falo assim, ó, você acha que ele é TEA? Eu pergunto, e a minha colega, André, isso. Ou então, eu tenho dúvida também e tal. Então, o tempo também do segmento, ele é como se fala, os grandes mestres da medicina, é a quarta dimensão do diagnóstico, ou seja, muitas vezes você está ali, atende uma criança, e ela tem o que é importante, que tem que ser falado, é que aquela criança tem um atraso de desenvolvimento. Então, assim, ela tem, por exemplo, ela se enquadra no que a gente começou lá no começo da nossa conversa, como Neurodevelopmental Disorder, ou seja, um transtorno do neurodesenvolvimento. E ela vai ser trabalhada e depois você Vai. acaba especificando melhor, né? Colocando em que transtorno a criança está mais enquadrada. Se ela continua em algum transtorno, muitas vezes a criança tem um atraso e tem aquela retomada e não tem transtorno. Exatamente. E não tem transtorno nenhum. Agora, óbvio que a terapia ajudou. Isso é baseado na neurociência, né? Então, o diagnóstico é clínico, voltando.
Você tem aí e algumas é genético TEA, mas essa genética nem sempre se esclarece, né? Ou ele Uhum. pode ser, a maior parte das vezes, parcialmente genético. Eu tenho uma predisposição para ter TEA, e como você falou, Érica, aquela mãe bebeu na gravidez, uso de álcool na gravidez, realmente está relacionado. Recentemente saiu um trabalho falando do uso de alguns fármacos antiepiléticos, que já não é novo isso, mas foi um trabalho bem bacana, bem Também montado, tá. mostrando o uso de valproato, né, de Depaquem na Exato, gravidez, né? exato. A gente tem essa questão mais recente da tela, então da exposição precoce, nunca como um fator, algo monofatorial, mas Tá. Uma, provavelmente o indivíduo tem uma predisposição a ter, e ali poderia servir como um fator ambiental, né, um fator ambiental. isso. Mas também você tem as causas monogênicas e E cromossômicas, uma coisa que a gente não falou aqui, mas é importante, a questão da idade materna e a idade idade materna. paterna, né? Exatamente, Então, a idade materna. principalmente em CNVs, né? Em copy number variation ou cromossomopatia, Sim, quando você tem ali a mulher, né? Geralmente mais relacionada a alterações cromossômicas grandes, e o homem, a idade paterna avançada com deleções, duplicações subteloméricas, ou seja, alterações cromossômicas menores, mas também relacionadas com TEA. sim. Isso é uma coisa que é especulada, assim, será que também aumentou com a idade, porque a maternidade está mais tarde, os pais estão mais tarde, são pais mais tarde também, enfim. É um assunto, não é numa live que a gente vai conseguir. Com certeza, tem muita coisa aí, né? Mas, mas aí, e a gente também elencou ali no começo da nossa live, na metade, em que situações o médico, sim, tem que explorar mais uma possível base genética, e a gente já falou por aqui. Eu espero que você começa a repetir, né? Para quem já está desde o começo, acaba ficando chato, né? É. E aí, eu acho que é porque assim, sempre vai surgindo, né? A gente se for falar, vai tempão. Mas assim, quais seriam os critérios, doutor, que a gente poderia estar usando para fazer esses encaminhamentos para essas investigações genéticas? Certo que a gente já tem essas análises, mais ou menos esse direcionamento em tudo. Mas assim, existiria alguns critérios mais importantes que a gente deveria sim sinalizar para os pais, né? Que nem você falou da questão da epilepsia, né? A gente já tem esse direcionamento, mas existem alguns critérios mais importantes assim que a gente poderia estar, como seria esse encaminhamento, sugerir esses encaminhamentos para os Você pais? está perguntando, então eu vou falar. Então, TEA, epilepsia, TEA sindrômico, né? Criança com alterações estruturais, né? Faciais, corporais, malformações, tem que ser investigado, sim. A consanguinidade, né? Os pais primos, aumenta as chances de A de gente um falou tipo também, né? Para me de repetir. condições genéticas recessivas, né? Monogênicas recessivas. Recorrência familiar, você falou muito bem, lembrou bem da síndrome X frágil. Então, por exemplo, aquele cenário onde uma família tem dois meninos acometidos, uma menina nada, e aí o tio da mãe também tem TEA, o irmão da mãe tem TEA, tá entendendo? Então, assim, Tudo isso. um heredograma e uma recorrência familiar que surgiram a base genética. E a gente pode questionar outras situações, como, por exemplo, uma regressão mais tardia. Outra coisa que é importante, por exemplo, um atraso global do desenvolvimento. Isso é bem importante. Eu não tinha falado, Pronto. mas um atraso global. Aquela criança que não só demorou a falar e tem um atraso no desenvolvimento da linguagem, da socialização, mas ela também tem um atraso motor. E aí a gente tem, por exemplo, que a gente está até numa pesquisa agora nacional, que é analisar o terno do Duchenne, que é o distrofia muscular do É, Duchenne. E a gente tem alguns casos de pacientes com distrofia muscular do Duchenne que tem TEA. A gente sempre achou que a variante no gene da distrofina que causa a distrofia muscular do Duchenne e em 30% causa uma deficiência intelectual seria o responsável pelo transtorno do espectro autista, quando a gente está vendo que provavelmente não é isso. A variante na distrofina serve para a teoria do copo d'água. Ou seja, seria um mais, fator poligênico, dentre outros, para mais aumentar a um, chance de autismo nessa população com distrofia muscular de Duchenne. né? Inclusive, até já se ouviu, né, algumas possibilidades de, na atualização do próximo, né, DSM, a questão motora ser um dos critérios que também possa estar lá, né, para serem
enquadrados também dentro do diagnóstico do autismo. Mas, doutor, acho que é isso, né? Acho que a gente conseguiu passar, acho que você explanou muito bem aí, inclusive tirou muitas dúvidas minhas também, né? Vou estar bem mais rica também para direcionar mais as famílias em relação a essa busca por essa base genética quando for necessário, para também fazer um trabalho mais assertivo. E, assim, acredito que nem foi explanado também aqui, acho que essa questão do diagnóstico do autismo, ela tem que ser um ponto trazido por vários profissionais, porque a gente tem esse olhar mais voltado para unir, né, e ver as possibilidades de desenvolvimento daquela criança em vários contextos, né, em várias performances do desenvolvimento dela. E é aí que a gente vai conseguir. Então, assim, eu tenho tentado trazer dentro da avaliação dos diagnósticos do TEA, né? Tentando buscar esses lugares onde essa criança permeia. Então, eu sempre tento fazer essa visita escolar para ver também dentro dos espaços onde ela está, né? Esse cuidado também com a família de escutar, de ter essa escuta, porque é que nem você falou, muitas vezes a gente só tem aquilo que a família quer nos passar, né? Então, quando aquela família ela tem um processo de negação para aquele diagnóstico, ela não vai deixar claro, né, tudo aquilo que de fato a criança tem. Então, se a gente não tiver estratégias para buscar, né, entrar nesse papel de investigar mesmo, a gente fica com um diagnóstico falho. Ou então, um diagnóstico tardio, né? E aí a gente fica, deixa essa criança sem o suporte necessário. Então, esse processo de investigação, eu sempre tenho muito cuidado, além de utilizar alguns testes que nos auxilia em relação às avaliações neuropsicológicas, que são voltadas para essas questões mais cognitivas, funções executivas, que nos ajudam e nos auxiliam nesse ponto, né? Esses espaços da criança também precisam ser permeados e investigados, né? Porque eles trazem muita riqueza de detalhes, muitas vezes que ou passam despercebidos pelos próprios pais, ou eles mesmos entram num processo de negação para isso, né? E fazer parte desses... Só responder uma mãe aqui que eu acho que ficou bem interessante, Sim, eu pode colocar a pergunta dela. responder. Ela falou, ela perguntou assim, não sei nem se é mãe, né? Perdão. Ela falou assim, um exoma normal, ou seja, que não mostre variantes patogênicas, que explique o fenótipo, exclui a base genética do TEA? Não, o TEA é genético, ele é totalmente genético, ele é parcialmente genético. O que é que o exoma vê? O exoma vê condições monogênicas, né? Até, às vezes, algumas condições poligênicas também, ou doença digênica e tal, mas na maior parte das vezes monogênica, aquelas que respeitam a lei mendeliana, né? Tentando ser bem simples, Sim, né? sim, Recessivo, dominante, para ligado ao poder... X, algumas doenças mitocondriais. E também hoje um sequenciamento de boa qualidade, bem analisado, ele também consegue ver, na maior parte das vezes, as CNVs, as Copy Number Variation, né? As deleções, duplicações. Então, mas para quem assistiu a nossa conversa toda, a maior parte dos casos de TEA não estão nesses dois grupos, ou seja, não são condições monogênicas nem cromossômicas, e sim poligênicas, né? Ou seja, secundárias a susceptible genes, né? Genes de suscetibilidade ou até mesmo epigenético. Então, o exoma normal não exclui definitivamente, continua sendo talvez parcialmente genético ou mesmo até monogênico. Às vezes o exoma ele um exoma normal ou sem alterações, ele vira. O exoma é um exame que ele tem um gabarito, e esse gabarito ele continua sendo escrito. Tá? O exoma é um teste de última geração, um sequenciamento de última geração, e que ele é colocado num gabarito, tá? E o que é esse gabarito? São as condições genéticas que estão sendo descritas, né? Eu tive a honra de participar da decisão de 3 condições genéticas, né? 2 na Paraíba e 1 no Rio Grande do Norte, com um grupo do Genoma da USP, com colaboradores aí, com a Thalita Figueiredo, que é professora da UFAL hoje, Silvana Santos, professora da UEPB, e a gente teve um trabalho grande de campo, norteado aí pelo professor Fernando Koch e pelo grupo ali da professora Maiana Zates, e a gente escreveu. Então, por exemplo, uma delas, uma deficiência intelectual no interior da Paraíba, que a gente identificou um gene chamado IMPA1, e esse gene está relacionado, a gente conseguiu, uma longa história, mas eu vou resumir. A gente descreveu essa deficiência intelectual genética recessiva, que recebeu o nome de MRT59,
e eram 9 pessoas acometidas. Então, a gente vê estudos de ligação, antigamente era estudo de ligação, hoje com os arrays, você vê áreas que seriam as candidatas, né, a terem a mutação, ou seja, o que é que aquelas 9 pessoas têm em comum, e depois se estuda o gene que pode que está mutado, ainda tem um modelo animal, enfim, é um É processo longo. todo. Depois de descrita a doença e entrou no HOMIN, uma das coisas que a gente leva para a vida, assim, que legal, participei da descrição da doença nova. A gente foi citado, um trabalho que a gente publicou, uma pessoa do Paquistão fez um exoma, e no exoma daquele indivíduo com deficiência intelectual tinha mutação, as variantes patogênicas no IMPA1. Então, o que acontece? Como a gente descreveu essa doença, essa pessoa lá do outro lado do mundo, quando fez o exoma, o trabalho de bioinformática mostrou que ele tinha as variantes patogênicas no IMPA1. Então, mas se a gente não tivesse descrito aquela condição, o exoma daquele cidadão teria sido normal. Então, o exoma ele tem falhas ainda, ou seja, você pode estar diante de uma condição genética não descrita, aquela mutação pode ser intrônica, eu falo um negócio meio grego, ou seja, está numa região Mas que não é codificante a priori, mas não é alvo do estudo do exoma. E o mecanismo, por exemplo, não é contemplado por uma sequência de exoma. Vou falar grego aqui, mas como tem pessoas que vão estar assistindo, uma expansão de trinucleotídeo. Expansão de trinucleotídeo que pode causar, por exemplo, ataxias, doença de Huntington, algumas doenças clássicas degenerativas, elas podem, o exoma não vai detectar expansão de trinucleotídeo, pelo menos os exomas que a gente tem hoje. Finalzinho ficou meio hard aí, mas a pergunta foi muito interessante dessa pessoa aí da audiência. tem uma pergunta agora que eu vou só perguntar para o senhor se a gente consegue ver essa. Tem algum exame que o casal possa realizar para investigar a probabilidade de um filho ter TEA? Existe o aconselhamento genético, né? Assim, não, é caso a caso, porque, por exemplo, você pode estar diante, Érica, de uma família que tem casos, né? Então, aí eu procuraria realmente um geneticista, não um cara que fez neurogenética, não, um geneticista que vai fazer o aconselhamento, que ele vai trabalhar com isso, ele não tem um caso, né? Ele tem um casal, então ele vai fazer heredograma, Estudo ele vai ver daquele casal, um estudo da família, ele vai. Existem alguns testes, sim, chamado pré-nupciais, né? O termo, obviamente, é inadequado, que você pesquisa heterozigose em doenças recessivas, ou seja, a AME, atrofia muscular espinhal, a pessoa é portadora, porque, por exemplo, na AME, a prevalência de portador, de pessoas que são portadoras, tem uma variante, heterozigotas, é muito alta. Se fala eu já está falando 1 para 30, já ouvi, né? 1 para 50. Então, a cada 50 pessoas, uma tem mutação. Então, não basta você não casar com primo, ou não ter um filho com primo. Você pode achar no meio da multidão. Então, sim, existe, é uma pergunta interessante, existe hoje tecnologia que vai facilitar esse aconselhamento genético. Mas é diferente quando você tem um diagnóstico, a Suliane está entrando. Quando você tem um diagnóstico na família, quando você dá um diagnóstico, a Suliane é uma ativista e tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, né? Mas eu não posso falar mais do que isso. É uma pessoa maravilhosa, uma mãe batalhadora. E aí é isso. Assim, você, quando tem um diagnóstico, você tem uma criança com TEA, você identifica a base genética, sim, aquilo ali vai nortear um aconselhamento genético direcionado. Mas a situação que você colocou aqui, talvez eu não tenho filho, eu não tenho, mas eu quero fazer alguma coisa desse tipo. E aí a gente está falando de aconselhamento genético. É isso. Mais algum ponto? Não, eu acho que só fico com medo, assim, dessa fronteira. Peço desculpa a todos se eu fui muito técnico algumas Não, vezes, mas é né? importante A também, Suliane né? disse assim, a Suliane falou assim, pode falar, doutor André. Não vou falar, Suliane, porque tem uma questão chamada sigilo médico. Mas eu quero ressaltar só a tua luta como mãe, como uma pessoa maravilhosa, né? Camila, então o pessoal que eu conheço aí, bem bacana, dando abraço. Eu não consigo fazer live não, porque eu fico olhando as pessoas que entram, Naíla e fico Liana, pessoal todo que a gente conhece, né? Fica na Eu interação, fico na né? interação. Tem um amigo meu, o André Barbosa, ele é o psicólogo, aquele cara que tem mais de 200 mil seguidores.
E ele fala assim, pô, o André Pessoa, ele vê 500 coisas ao mesmo tempo, tem uma atenção múltipla. Eu fico Atenção falando aqui, múltipla respondendo a aí, né? galera. Captando de todos os lados, né? Mandar um abraço aqui pro o Jeová Calil, pro pai do Dom, a família dos Estados Unidos que está aqui, é maravilhosa. Bom, Sou muito honrado de estar tentando ajudá-los o melhor possível. Deus abençoe vocês. ai, que bom, Fala de né? Mulungu, doutor André. Eu não sei o que eu vou falar de Mulungu. Eu conheço o pessoal. Mulungu, De eu nem onde? sei quando é que eu fui lá. Não sei. Acho que a pessoa deve estar me confundindo, hein? Fala de Urubu, né, doutor? Foi boa essa. Mas assim, gente, eu acho que a Érica conduziu super bem a nossa conversa. Desculpa, Érica, com umas coisas muito técnicas, assim, Não, que saem um pouquinho aqui não, do que a gente conversa, né, geralmente. Mas eu acho que vai ficar salvo, não é isso, Érica? Se você puder compartilhar comigo, eu deixo no sim, meu feed sim, sim, também. sim, E a sim. gente, e acho que vai ficar aí. A Érica tá com várias lives esse mês, ó, fazendo a propaganda dela aqui. Teve Várias, né? com o Leandro, pessoas com a Adelina, né? Se não me engano. Isso. Aí Essa vou tá, acho que comigo essa e semana que vem com o agora, Thiago, viu? né? Só falta, tá faltando Pronto. só alinhar porque ele quer um café. A gente tá combinando um café com teia, né? Olha que E legal. tem live 8 horas da manhã, viu, doutor? Existe. Nossa, é melhor nem falar sobre isso, né? Desculpa, viu? Deixa Melhor. guardado. Eu usei da mudança de foco. Eu fui do ABA e eu mudei o foco, não falei. Para Exatamente. não trazer gatilhos emocionais. Viu como eu aprendo com vocês? Ó, coisa boa, né? E aí a gente está definindo ainda, né? Porque realmente o doutor Tiago, ele tem uma agenda também, né? Assim, a gente sabe, né? Todo mundo tem seus compromissos, mas eu acho que a gente também tem um propósito de estar aqui falando sobre isso. Eu acho que a gente tem que entender que o nosso propósito, né, não vai transbordar além do que a gente guarda de conhecimento dentro do consultório. Eu acho que é importante. E aí, quando você falou e falar os termos técnicos, né? E eu acho que isso foi importante, porque é justamente isso que a gente está precisando um pouco, sabe? Doutor, eu acho que quando a gente fala da genética, parece uma coisa, uma caixinha mais escura. As pessoas não têm realmente esses termos mais conhecidos e às vezes se perdem, né, pela essa falta de conhecimento, de buscar realmente essas ajudas. Então é importante que a gente comece a verbalizar mais esses termos técnicos, trazer mais para as pessoas essas falas, para eles se familiarizarem mais, para eles buscarem mais, né, e cobrarem mais de onde eles podem estarem tirando, né, dos próprios profissionais esse conhecimento, porque o conhecimento está aí para todos, né? Está aí, a gente só precisa ir buscar. E aí eu acho que esses termos eles cabem sim aqui e que eles sejam mais repetidos, né, na verdade, para que a gente se familiarize cada vez mais com eles e possa estar Eu compartilhando. acho até que veio da plateia, né? Assim, que eu acho que foi conduzido muito com. Obrigado, Kessia. Kessia é a Exatamente. melhor também. A Kessia nutricionista é a melhor de todas. É assim, é isso. Eu acho que a gente. E outra coisa que é importante, né, que a gente que trabalha na saúde, não só na saúde, mas especificamente o que a gente está falando, é o acesso à informação, né? A informação hoje é democrática, né? Então as pessoas têm direito. É muito bom o que a gente está vivendo, Muito bom. né? Então você vê que foram pessoas aí que perguntaram de exoma, de mutação, sei lá, foi tanta coisa aí que perguntaram, né? E Exato. a gente fica, e eu fico também nessa questão de você, meu Deus, eu tô falando, tô sendo muito técnico, eu voltei, né? De tentar falar de forma clara, né? Enfim, tá bom? Mas é isso. Parabéns pelo seu trabalho, Érica. Muito Muito bom. obrigada, né? A gente espera ter outras oportunidades. A gente vai passar esse mês, depois a gente. Vamos. Nada que impeça a gente ter, né? Você vê que a dificuldade é grande, né? A gente tá, mas toda vida que eu tô aqui nesse momento eu acho super prazeroso e tá Também. conversando de forma informal, né, com as pessoas e tá bom? E para quem não assistiu, vai ficar aí, Vai vai ficar ficar gravado aí. salvo, né? A É, todos vocês. E assim, foi um prazer. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigada. tá, joia. Obrigado, Deus abençoe a todos. Deus Tchau, tchau. abençoe. Tchau. Amém. Tchau, tchau.